CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de amor. Boa tarde também aos nossos queridos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais. É muito bom tê-los conosco também. Hoje, todos já sabem, mas quem está chegando pela primeira vez ainda não sabe, por isso que a gente tem que repetir. Sábado é dia do Livro dos Espíritos, E hoje nós vamos começar o capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Mas antes eu preciso dar alguns avisos, Em primeiro de tudo, eu peço delicadamente, gentilmente, que, por favor, desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Caso precise atender, que vá, por favor, lá para trás, para que não atrapalhe a palestra aqui, nossa exposição do nosso companheiro, tá bom? Pedimos também que quem quiser participar da obra social, seja através de doações, ou através mesmo de trabalho voluntário, que compareça à casa, e converse com os diretores da casa. A nossa obra social, nós temos atendimento todos os sábados, de 8 às 11h40. Então, todos chegam, tomam café da manhã, e aí depois sobem para as salas, são evangelizados, de acordo com os pressupostos da doutrina espírita, e antes de sair, eles almoçam. Além disso, nós temos na segunda-feira o reforço escolar, que também chegam, tomam um café. Temos na quinta-feira também o estudo de O Livro dos Espíritos para os jovens e para as mães. Então, nós temos sempre atividade aqui. Falando sobre atividade, nós lembramos dos nossos cursos. Nós temos cursos aqui de todos os dias da semana, com exceção da sexta-feira, que o curso é destinado aos médiuns da casa, do trabalho específico de atendimento aos espíritos. Mas, fora isso, nós temos curso, inclusive domingo. Amanhã nós temos um curso excelente, está bem interessante, que é 8h da manhã, que é Memórias de um Suicida. Após o Memórias de um Suicida, às 9h30, nós temos o Evangelho. Então, falta de tempo não é desculpa para não estudar. Então, diariamente, nós temos os cursos, geralmente na parte da manhã, começam 8h. Temos curso à tarde também, às 5h. Às terças-feiras, às segunda-feira, nós temos obras de André Luiz, já estamos no Missionários da Luz. Quinta-feira, nós temos obras de Dona Ivone Pereira, que estamos no Recordação da Mediunidade. Os horários são variados para atender a todos. Quem quiser, ou entra no nosso site, centroespiritautivopanfiro.com, ou no final da reunião aqui, pede os horários, que nós temos uns papeizinhos para isso. Lembrando também que alguns cursos não são transmitidos pela internet, porque são em outras salas. Então, seria muito bom se todos pudessem vir aqui à casa assistir. Como eu falei, Livro dos Espíritos, aos sábados, vamos iniciar o capítulo 11, intitulado Os Três Reinos. E hoje, quem vai conversar conosco, trazer o seu estudo sobre os três reinos, das questões 585 a 613, é o nosso companheiro Robson Valentim, que veio lá de longe, lá de Nilópolis, Robson? Para conversar aqui com a gente. Na hora dos passes, nós teremos a sustentação feita pelo comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, os itens 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus, que será feito comentário pela nossa companheira Liane Bispo. Nós vamos agora, avisamos também, quem desejar atendimento fraterno, que permaneça sentado após o término da reunião. Vamos agora para a leitura do Evangelho, por conta da hora. E eu vou ler somente o item 7, para a gente poder fazer a nossa prece. O sacrifício mais agradável a Deus, item 7. Portanto, se estás para apresentar
a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, voltai para fazer a vossa oferta. É uma fala de Jesus que está anotado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Vamos agora mentalizar a doce figura de Jesus, nos ligarmos a Ele, aos nossos anjos guardiães. Amado Mestre Jesus, primeiramente, Senhor, queremos te agradecer. Agradecer por termos conseguido chegar em segurança até aqui. Agradecer pela nossa vida, por essa oportunidade de, nessa encarnação, ter conhecido a doutrina espírita. Pedimos também, Senhor, a tua paz. Pedimos aos nossos benfeitores dessa casa, Dr. Herman, nosso querido amado altivo, Baltazar, professor José Jorge e demais companheiros que atuem junto a cada um de nós para que possamos absorver o melhor desse estudo. Pedimos que também inspirem ao nosso companheiro Robson, que vai trazer o fruto dos seus estudos, e também a nossa companheira Liane, que trará para nós no momento do passe. Que possa ser, então, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por iniciada a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Nós vamos ler, então, só a primeira questão, para o nosso companheiro ter bastante tempo para trazer para a gente esse estudo. Então, como eu falei, capítulo 11, os três reinos. Questão 585, intitulada, Os minerais e as plantas. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes? Os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Para alguns, a espécie humana constitui uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Resposta dos espíritos. Todas elas são boas, dependendo do ponto de vista. Do ponto de vista material, só há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Tem um comentário de Kardec, mas eu vou deixar para o nosso companheiro aí explicar para a gente. Robson, que o Senhor Jesus te abençoe e vamos direcionar os nossos melhores pensamentos para o nosso companheiro. Boa tarde a todos. Nossas palavras iniciais são sempre de agradecimento à casa pelo convite e o pedido para os espíritos nos ajudarem a fazer o estudo mais simples, ainda mais um estudo como esse. A gente vai estar tratando aqui do capítulo 11 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala dos três reinos. E a primeira coisa que a gente pensa, por que a doutrina espírita vem propor um estudo como esse, três reinos? Vamos lá. Em primeiro lugar, porque desde que a gente começa a estudar a doutrina espírita, eles trabalham a ideia com a gente de que nós somos espíritos. Nós não somos esse corpo aqui, ó. Esse corpo aqui tem prazo de validade. Está envelhecendo cada vez mais, o cabelo que já está ficando branquinho. E daqui a pouco ele vai para um caixão de madeira ou então ser cremado. O que eu sou de verdade preexiste e sobrevive também a esse corpo. Então, quando a gente vai começar a fazer qualquer estudo na doutrina espírita, a base acaba sendo essa. Mas a doutrina espírita vem falar para a gente que uma coisa é a infância desse corpo físico aqui, outra coisa é a infância do espírito. Então, para chegar até aqui onde a gente está, a gente já passou alguns degraus aí para trás. E nesse estudo de hoje, tem uma perguntinha, é bem interessante trabalhar essa ideia. Eu estou falando aqui, quando vai falar de infância do corpo,
A gente hoje, né, tem legislação aí que trata, né, infância, adolescência, os primeiros momentos. Hoje a nossa medicina faz com que a gente consiga acompanhar um feto em desenvolvimento, né? Agora a gente está falando da infância do espírito. E quando vai falar da infância do espírito, aí os espíritos vêm colocando também mineral, vegetal, animal, até chegar na etapa que a gente se encontra hoje. E, gente, é bem interessante também eu lembrar para vocês uma coisa. Isso aqui que a gente vai ler hoje, vai estudar hoje, não foi uma ideia preconcebida de Allan Kardec, não. Allan Kardec também, conforme ia fazendo a pergunta para os espíritos, ia se surpreendendo com as respostas. Assim como a gente também se surpreende com as respostas também. Mas você vai encontrar uma frase maravilhosa do Leon Denis, no livro O Grande Enigma, que ele fala assim, né, que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal. Aí você vai falar, pô, peraí, então a doutrina espírita diz que a gente um dia foi mineral, foi vegetal, foi animal, como é que funciona isso? A pergunta 607, eu vou pegar ela primeiro para depois voltar para as outras perguntas, tá? Ela vai ter o seguinte indagação, fala assim, foi dito que a alma do homem em sua origem está no estado correspondente da infância, da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e que se ensaia para a vida, onde o espírito efetua essa primeira fase. Aí ele dá uma resposta assim, numa série de existências que precedem esse período que a gente chama de humanidade. Fala, então parece que a alma, ter sido a alma o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, e a resposta que eles dão é assim, a gente vai mastigar tudo com calma, eu vou ler aqui. Ó. Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, como já vos dissemos. É de alguma forma um trabalho preparatório, como da germinação, em consequência da qual o princípio inteligente experimenta uma transformação e se torna espírito. Eita, gente, vamos parar por aqui, então vamos agora tentar entender o que os espíritos estão dizendo para a gente aqui. Tá? Pega o início do livro dos espíritos. O que é o espírito? Todo princípio inteligente do universo. Foi criado em determinado momento, simples e ignorante. Está evoluindo a cada experiência que a gente tem na matéria. Desenvolve um pouquinho o lado da inteligência, daqui a pouco desenvolve um pouquinho da moralidade. São duas asas que vão proporcionando a evolução para a gente. Tudo bem. Só que ele fala para a gente que quanto mais próximo da infância, a gente não lembra nada, igual a gente não lembra muita coisa também da infância aqui da Terra, né? A maioria de nós, a minha primeira recordação que eu tenho é quando eu tenho 4 anos, 5 anos para cá. Mas eu não lembro de nada daquele primeiro período de 1 ano, 2 anos de idade, não lembro de nada. Quem tem foto e vídeo hoje, nossos filhos são mais privilegiados que a gente não tem muito registro daquela época nossa. Mas quando vai falar de espírito, eles falam para a gente, espírito, então a gente não tem muita recordação da gente não, mas a gente sabe uma coisa. Antes de ser espírito, nós fomos uma coisa chamada princípio inteligente. Eita, peraí. Então, o que é princípio inteligente? Princípio inteligente é como se fosse a semente para uma árvore. Se a árvore tivesse inteligência, você virasse para a árvore e falar, um dia você foi semente, hein? Você foi desse tamanho, a árvore não ia acreditar, né? O princípio inteligente para o espírito é como se fosse o feto para o homem. Se a gente não tivesse condições de observar pela medicina hoje, o feto em desenvolvimento, vai falar, eu não fui um ser desse tamanhinho que foi desenvolvendo, e no entanto, essa natureza maravilhosa, em 9 meses de gestação se forma um bebê e nasce ali, que depois através do parto aqui que a gente tem aqui na Terra. Mas ele vem dizendo para a gente que antes de ser espírito, nós fomos princípio inteligente. O que é princípio inteligente? É o que anima os vegetais e os animais. Eita, peraí. Um dia nós fomos vegetais e animais. Ele está dizendo aqui que passamos por essa etapa, sim. Tá? Se a pessoa virar na meio da rua para mim e falar assim, vem cá, o cachorrinho que eu tanto amo dentro de casa, ele tem um espírito, sabe o que eu vou responder para ele? Eu não vou ter tempo de explicar para ele o que é princípio inteligente. Vou falar, tem espírito sim. Porque na verdade o que ele está querendo saber é o dia que meu cachorro morrer, o que tem nele ali, sobrevive. Mas, na verdade, o cachorrinho tem uma coisa chamada princípio inteligente, que ainda não é o espírito. Eita, então qual é a diferença de um para o outro? É o que a gente vai ver agora. É o que a gente vai estudar através dessas perguntas. E são perguntas que aquelas pessoas que são envolvidas com a ciência, e conforme elas vão lendo, elas questionam. Eu já vi bastante gente questionar também. Eu também, né,
tem muita coisa que eu leio e fico, poxa, eu quero depois ter a oportunidade de estar do outro lado da vida e observar isso com mais calma. Por enquanto a gente fica se baseando no que os espíritos deixaram escrito para a gente, né? Mas ele vem falar aqui, o mineral, o que acontece com o mineral? Muitas das vezes ele tem uma força de atração, é o início de tudo. É uma atração que acontece ao botar uma molécula de hidrogênio junto com a de oxigênio. Elas se atraem, se for H2O, forma água. Se for H2O2, forma água oxigenada. Você vê que a água oxigenada não tem nada a ver com a água mesmo. Se for beber água oxigenada, tem que até fazer lavagem estomacal, né? Você colocou uma molécula a mais de oxigênio, modifica completamente a propriedade da matéria, mas já tem ali uma atraçãozinha, né? E daqui a pouco forma aquilo que a gente chama de vegetal. Aí ele vai fazer umas perguntas primeiro sobre o vegetal. Ele fala, vem cá, planta tem consciência da sua existência? A plantinha sabe que ela existe? Fala, não. Planta não pensa, só tem vida orgânica. Primeiro ponto. Planta experimenta a sensação, quando a gente corta a planta, vai lá podar para ficar aquele jardim bonito. Ele fala, não, ó, elas recebem impressões físicas que agem sobre a matéria, mas como não tem percepção, não tem dor. Então está dizendo para a gente aqui, os espíritos estão dizendo para a gente que a planta não tem dor, não tem consciência de nada e não tem dor. Ponto. Aí depois vem, a força que atrai as plantas umas para as outras, independe da vontade dela, também independe da vontade dela, já que elas não pensam, ainda é uma força mecânica, é uma coisa que está começando ali, né? Mas, na 589 ele vem falar, parece que tem plantas que elas estão para a gente um estado intermediário entre o vegetal e o animal. Por exemplo, quando eu sou filho de cearense mineiro, né? Quando eu era criança, dormideira para acordar segunda-feira, dá um tapinho na planta, aquela plantinha se fechava. Já tem planta que tem movimento, né? Eu e meu amigo aqui essa semana entrou no meu carro um louva-a-Deus. Vocês já viram o louva-a-Deus como é que é? Parece que é um galho de árvore com pata, né? E tem alguns animais que parece que é uma planta que está ali, tem uns animais que se camuflam no meio também, se escondem ali, né? Enfim, tá, alguns estados que são assim, intermediários entre a planta e o animal, tá? Mas qual é a informação que fica para a gente nesse primeiro momento? Que a planta, na verdade, não sente dor, não pensa, não tem consciência, está sendo ainda um início da elaboração disso que a gente vai chamar de princípio inteligente. Então ele vai se desenvolvendo, vai chegar um momento que ele vai virar espírito, mas antes a planta vai ser a primeira etapa, o vegetal vai ser a primeira etapa. Daqui a pouco ele vai entrar na etapa dos animais, que é a etapa que a gente vai ver agora e que chama mais atenção. Eu me lembro que tem até um livro aí nas livrarias, na livraria lá do Leon Denis tem, eu tenho até esse livro em casa, O Evangelho dos Animais, né? Foi uma coletânea que fizeram de matéria dos espíritos, falando de como funciona o espírito, o princípio inteligente, né? Como é que ele se elabora, como é que a gente aproveita isso, enfim. Agora a gente entra aqui na pergunta 592, né? Vamos só, tem duas perguntinhas que eu não li. A pergunta 590 fala, vem cá, a planta tem algum instinto na planta? Aí os espíritos falam assim, olha, não seria instinto não, a planta não tem instinto de nada não. Ele até, se o quiser, diz uma espécie de instinto, dependendo da extensão que se dê essa palavra. Mas pode acreditar, é puramente mecânico. Quando nas operações de química você vê dois corpos se reunirem, é que eles se convêm, têm afinidade, mas você não chama isso de instinto. Então, não vai chamar no primeiro momento de instinto. Vamos botar essa coisa na cabeça primeiro. A planta não tem instinto ainda não. Tá? Uma perguntinha interessante que é a 591, ele fala assim, vem cá, nos mundos superiores à Terra, como é que são as plantas lá e os animais? Ele fala, a planta é mais evoluída que a nossa aqui, os animais são mais evoluídos que o nosso aqui, mas em todo lugar planta e animal é animal. Ou seja, os animais mais evoluídos ainda não vão ter livre-arbítrio igual a gente, não vão ter responsabilidade igual a gente. E quem já tiver curiosidade, já vou adiantando aqui que tem algumas revistas espíritas, principalmente de 1858, né, tem algumas matérias sobre a vida em Júpiter. Trouxeram muito pouca informação para a gente. E o pouco de informação que trouxeram já trouxe uma confusão na cabeça, já fizeram Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, Armagedon, a ficção científica criou tanta coisa aí, né? Mas a informação que eles dão para a gente é que aqui no nosso sistema solar, o planeta mais evoluído, do ponto de vista moral, seria Júpiter. E fala que lá não se alimenta de carne animal de forma alguma. Os animais são respeitados. Olha só, os animais são utilizados para ajudar nos afazeres domésticos.
Inclusive tem esportes entre animais. Quando você começa a ler lá, aqui na Terra também tem, né? A gente já viu como é que funciona, né? Tem aquela coisa de você deixa o ratinho com fome, daqui a pouco abre e vê qual o rato que vai chegar primeiro lá no queijo. Então eu fiquei imaginando, dá até para fazer um futebol também, entre alguns animais, né? Você bota ele a rede e condiciona ele. A bola tem que entrar nessa rede. Entrando na rede você vai ganhar o prêmio, vai ganhar o alimento. Então tem esporte entre animais lá também. Mas quando chega no 592, agora sim, a gente vai começar a entender como é que funciona o princípio inteligente, o que precisa o princípio inteligente desenvolver nele para um dia se tornar o espírito que somos nós. Tá? Então, vem algumas perguntinhas. Vamos lá. Primeiro lugar, aí quem estuda biologia, quem estuda essa parte vai confrontar, tem coisa que vai concordar, tem coisa que vai ficar na dúvida, que igual eu já tive a oportunidade de ver, mas vale a pena a gente estar estudando o que os espíritos trazem para a gente. Né? Então ele bota aqui, pode-se dizer que os animais só agem por instinto? 593. Fala, ó, há ainda aí o sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais. Mas não vês que muitos deles agem com vontade determinada? Isso é inteligência, porém limitada. Ele vai dar uma explicação aqui para a gente, a explicação que a gente vai pegar aqui, um resumo, vai fazer o seguinte, olha só. Os nossos animais, o nosso cachorrinho dentro de casa, que é o melhor amigo do homem, ele tem inteligência? Ele tem inteligência sim, mas é uma inteligência limitada ao instinto dele. Gente. O que eu estou querendo dizer para vocês? Ó, experimenta chegar em casa agora, bota um pote de ração, bota um pote com carne dentro. Ele vai em qual pote? É o de ração que ele vai? Claro que não, né? Ele vai no de carne, né? Mas por que não foi? Ele escolheu. Se ele escolheu, ele tem inteligência. Agora, eu vou garantir uma coisa para vocês. Se ele não estiver com fome, ele não vai nenhum. Vai ficar os dois ali parados. Quem já teve a oportunidade, igual eu tive, de ver aquele espetáculo de golfinhos, né? Tinha os golfinhos de Miami. Hoje a pessoa vai lá para o SeaWorld, né? Para poder ver aqueles espetáculos. Então, em qualquer lugar do planeta, quer estragar aquele espetáculo? Alimenta os golfinhos antes de começar o espetáculo. Os golfinhos só estão fazendo aquilo ali porque eles querem o peixinho. Aí faz aquela manobra, dá aquela pirueta, faz aquilo, todo mundo bate palma e o treinador está ali, dá o peixinho, ele come e vai embora. Mas se você alimentar todo mundo, vai estar todo mundo barriga cheia, ninguém vai fazer nada. Então eles estão ali por conta do instinto. Os animais, eles agem por instinto. Tá? Aí a gente continua aqui as perguntas. Os animais têm uma linguagem? Fala, ó, se você imaginar a linguagem igual a nossa, né, formada de palavras e de sílabas, não. Mas eles se comunicam muito mais entre si do que a gente imagina. E aí, hoje, quem estuda aí Animal Planet, que tem a oportunidade de pegar esses estudos de biologia, né, você vai ver isso, a linguagem dos peixes, eles avisam uns para os outros quando está tendo perigo. Tem ali alguns sinais que eles emitem que eles entendem muito bem. É uma linguagem que está sendo articulada, mas não é uma linguagem igual a nossa aqui, de palavras, de sílabas, igual ele está dizendo aqui. Né? Aí depois ele bota aqui, há animais que não têm voz, esses parece que não têm linguagem. Fala, não, eles se compreendem através de outros meios, pode acreditar. Tá? Vós outros homens só tende as palavras para se comunicar, a gente não tem a palavra, né? Só a palavra, quando a palavra de hoje tem a internet, manda zap, telefone, manda mensagem fora. Ele tem a maneira deles também de se comunicar. Mas vamos pegar aqui agora para a gente 3 coisas que vão importar bastante para a gente no estudo da doutrina espírita. 3 diferenças do espírito para o princípio inteligente. 3 coisas que o nosso cachorrinho tão amado, o gato, os animais domésticos, não tem e que a gente tem. Primeira delas, pergunta aqui na pergunta 595 e depois confirma em outras perguntas aqui na frente. Primeira coisa, animal tem livre-arbítrio na 599? Tem livre-arbítrio? E eles falam para a gente, olha, eles não são simples máquinas como imaginar, não, tá? A liberdade de ação deles, ele tem liberdade, mas é limitada às suas necessidades, não pode se comparar com a do homem. Então ele está falando aqui que eles sendo muitíssimo inferior ao do homem, eles não têm os mesmos deveres, a liberdade está restrita aos atos da vida material. Aí na 599 fala assim, vem cá, a alma dos animais tem a escolha de encarnar num animal de preferência do que no outro? Ele fala, não, porque ele não tem livre-arbítrio. Aqui afirma com todas as palavras, não tem livre-arbítrio. O que isso significa? Livre-arbítrio é a capacidade que a gente tem de escolher o que a gente vai fazer e de responder por tudo que a gente faz, não é isso? Semeadura livre, colheita obrigatória. Cachorro
gato, os animais de geral não têm livre-arbítrio. Aí uma vez, eu estava dando o curso do Livro dos Espíritos na nossa casa, isso já tem mais de 15 anos, deve ter sido aí por volta do ano de 2003, 2004. Aí um aluno perguntou assim, vem cá, quando um cachorro, ele nasce sem uma pata, tem uma deficiência física qualquer, vocês dizem que quando isso acontece com o homem, está sendo uma expiação para ele, está sendo uma consequência do livre-arbítrio dele, né, de alguma coisa que ele fez de errado. E o cachorro? Por que o cachorro nasce desse jeito? E aí o que acontece, eu não sabia responder, a gente tem essas horas, tem que ter sinceridade de falar, ó, não sei responder, mas vou pesquisar e vou procurar a resposta, né, na semana que vem a gente traz a resposta. E quem conhece, eu sei que muitos de vocês são oriundos aqui do Centro Espírita Leon Denis, lá tem o receituário mediúnico, então eu pegava o receituário mediúnico e fiz a pergunta lá, vem cá. E a resposta que eles deram, falou, olha, isso acontece por imperfeição da matéria e para sensibilizar nós encarnados, nós homens, a gente cuidar do animal, mas o animal não tem livre-arbítrio, ele não está ali pagando por nada, senão vai ter gente achando, ele nasceu sem a perna porque arrancou a perna do outro cachorro no encarnado, isso não tem nada a ver com isso. Não está tendo responsabilidade nenhuma nesse ponto. Tá? Então, a primeira diferença principal, na 595 faz essa pergunta, né? Aí, segunda diferença, eu vou pular aqui as perguntas, se eu ficar seguindo certinho as perguntas, eu não vou atingir o objetivo aqui, né? A segunda diferença, deixa eu ver qual é a pergunta, peraí. 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Fala, não. Então, segunda diferença, animal, princípio inteligente, não tem noção da divindade. Eles não têm livre-arbítrio, também não têm noção da divindade. Aliás, tem alguns animais que convivem com a gente, que para eles, nós somos deuses. E tem uma piada, né? Tem uma piadinha de muito mau gosto, que eu vou adaptar aqui para não ficar tão de mau gosto, a piada. Mas tranca um ser humano, tranca um cachorro, na mala do carro por 2 horas. Quando você abrir, qual que vai estar muito feliz em te ver? Vai ser o cachorrinho. Porque o cachorrinho vai estar sempre olhando para você com felicidade, com alegria, ele vai estar com aquela capacidade de perdão o tempo todo, né? Por quê? Porque, na verdade, na visão dele, nós somos deuses. O ser humano vai ficar muito na bronca porque ficou preso durante esse tempo todo. Né? Então, a segunda diferença que ele traz para a gente. E qual é a terceira diferença? Aqui diz também, em uma das perguntas que eu vou procurar aqui para a gente, já que a gente está pela internet, aí, depois tem condição até de procurar aí mesmo, né? A pergunta e ler a pergunta, eles não têm noção também da individualidade deles. Ó, nós homens, a gente está aqui, ó, eu sou um homem, eu até me classifico, né? Eu sou um Homo sapiens sapiens, agora já botaram mais um sapiens depois do sapiens, Homo sapiens sapiens, né? Sair lá do australopiteco, aquele macaquinho que é assim, ia se levantando aos poucos, né? Vem a classificação, a gente tem essa noção da divindade, quando a gente estudar a lei de adoração aqui, você vai ver que os espíritos dizem que nunca existiu na Terra um povo sequer que fosse formado de ateus. Na verdade, o ateu aqui na Terra é aquele que se decepcionou muito com os membros de alguma religião. Eu gostava tanto do pastor, o pastor me decepcionou. Eu gostava tanto do padre, aquele palestrante espírita, dirigente, a pessoa virou ateu. Mas um povo todo de ateu nunca existiu na Terra, né? Então é só uma condição aqui. Mas, vamos guardar isso. São três diferenças que tem do princípio inteligente para o espírito. Mas eu não estou conseguindo só achar a outra pergunta que fala, né, que ele não tem. Se você puder me ajudar aí. Vamos pegar as perguntas, vamos lá. Daqui a pouco aparece a pergunta aqui. 595, eles não têm noção do livre-arbítrio. 596. De onde se origina a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra muito mais nos pássaros do que no macaco, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a dele? Aí eles respondem, é só uma conformação particular do órgão vocal, auxiliado pelo instinto de imitação. Então, na verdade, macaco imita gesto, alguns pássaros, o papagaio imita perfeitamente a gente, aprende a cantar hino de clube do coração, aprende a falar palavrão, até porque não deve, ele aprende, né? Imita ali na hora o papagaio. Né? Aí depois ele bota aqui para a gente, visto que os animais possuem uma inteligência que lhe dá certa liberdade,
haverá neles um princípio independente da matéria? Fala, sim, esse princípio sobrevive ao corpo. Então, gente, vamos pegar essas informações que a gente pegou aqui até agora. Ah, está aqui na 598. 598 fala que ele não tem individualidade. É o terceiro que eu falei, 598. A alma dos animais conserva depois da morte sua individualidade e a consciência de si mesmo? Fala, sua individualidade sim, porém a consciência ele não tem consciência de quem ele é. Então vamos guardar isso. Ó. Qual a diferença do princípio inteligente para o espírito? O princípio inteligente não tem livre-arbítrio, não tem consciência de Deus e também não tem consciência de si mesmo. É essa a diferença dos três. Mas ele vive uma vida puramente instintiva. E os espíritos contam para a gente, nesses estudos mais informais, que o aluno que faz segunda série numa determinada escola não é obrigado a fazer segunda série de novo em outra. Ele, quando tem um diploma ali, já for avisando que ele concluiu, ele vai para outra, vai fazer a terceira. Né? Então não significa que nós é que passamos por todos os animais, não. Mas num determinado momento a gente desenvolveu um determinado instinto, aqui desenvolveu outro instinto. Então vou pegar por exemplo para vocês. Gente, para que serve o rato? Vocês já pararam de pensar no rato? Ó, o rato é um bicho que transmite doença para a gente. Ele vive fugindo da gente. Ele fica nos lugares mais inóspitos que a gente puder imaginar. Ele sai dali, se alimenta e volta correndo para ali. O que ele está querendo desenvolver nele, no primeiro momento? Instinto de conservação, instinto de sobrevivência. Ele está querendo sobreviver. Né? Ah, mas o rato é utilizado aí nos laboratórios também, pelos cientistas, para poder fazer tudo quanto é espécie aí de teste com vacina que está sendo criada, né? Então ele é utilizado dessa maneira. E a formiga, vocês já pararam para prestar atenção na formiga? Se eu fosse perguntar para vocês, eu não vou responder agora não, vocês vão pensando aí. A formiguinha, ela está ali o tempo todo trabalhando, tem uma ali que é a rainha delas, deixa um produto químico ali, que ela pelo cheiro, né? Você vê que se uma fizer a curva, a outra faz a curva também, igualzinho. Eu podia ir reto, né? Ela vira aqui também, a outra vira, tem aquele caminho que é traçado ali. E elas ficam ali o tempo todo, tem até aquela história da cigarra e da formiga, né? Que enquanto uma está descansando, a outra está trabalhando, montando tudo. Qual é o instinto que a formiga deve estar desenvolvendo? O que vocês acham? Muito pensamento faz muito barulho, hein? Calma. Instinto do trabalho, gente. Não tem, na minha cabeça está desenvolvendo o trabalho. Então você vai pegar ali, tem 10 leis morais. Tem um determinado momento que está tendo ali a sementinha ainda, aquela parte germinativa ainda, da lei de adoração, da lei de trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação, todas as leis que a gente estuda, da lei de destruição. Está tendo algum momento ali, quando conseguir reunir tudo, né, aí você consegue se preparar e, na minha cabeça aqui, conseguir reunir os requisitos para agora me tornar um espírito. E aí sim, começa simples e ignorante. E até uma coisa interessante, que tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que quando vai falar de paixões, ele fala assim, tem um momento evolutivo que a paixão ela passa a ser sinal de progresso. Mas a paixão não é como um corcel, como um cavalo, que só tem utilidade quando a gente domina. Se a gente deixar de dominar, a gente destrói a nossa vida. O que ele está falando para a gente? É porque o animal, na grande maioria das vezes, ele não tem essa paixão mesmo. O que ele vai fazer? Ó? O pote de ração está aqui, eu vou me alimentar se eu tiver fome. Eu não tenho mais fome, o pote de ração vai ficar ali. Aí, ganhei livre-arbítrio, me tornei espírito. Eu vou comer a ração, mas agora eu vou guardar para farinha pouco, meu pirão primeiro. Não quero nem saber se os outros estão com fome ou não. Olha o que a paixão faz. Eu vou guardar para mim, porque daqui a pouco eu vou ter fome, e quando eu tiver fome, eu não vou ter trabalho em ficar buscando, já está aqui guardado. Eu deixo os outros passarem fome. Então, eu fico vendo o seguinte, eu fico vendo alguns amigos meus, às vezes falando, já ouvi pessoas falando assim, né? Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. E eu, com esse estudo de hoje, eu posso afirmar para vocês o seguinte, eu não está sabendo o que está falando, porque o cachorro só faz isso com o dono. E a gente está ao longo de várias encarnações tentando aprender a dividir esse amor com várias pessoas. Mas o cachorro, ele tem todo aquele respeito pelo dono, por aqueles membros que estão na casa ali com ele. Tem alguns até que já estão mais domesticados e estão assim mais com predisposição a aceitar outras pessoas que não sejam até o dono. Mas, vamos botar aqui, ó, ainda é um princípio inteligente. Quando a gente chega com o espírito, o que acontece? Todo o objetivo da nossa encarnação, dessas encarnações todas, é a gente aprender sobre o amor, a gente começar a viver a vida de amor. Então a gente está assim, ó, no primeiro momento, lá na idade na vida da caverna ainda,
eu só amo aqueles que são da minha tribo. Eu vou entrar em duelo com todo mundo que não pensa igual a mim. Né? Aí eu começo a evoluir, eu começo a descobrir que a minha família não é só aquele grupo, eu começo a amar também os membros da minha rua, os membros da religião, as pessoas do trabalho. Né? A gente fica vendo nos dias de hoje, né, às vezes, guerra de facção no Rio de Janeiro. Falei, meu Deus, sabe qual está sendo o critério para ter a guerra de facção? O critério foi geográfico. A pessoa nasceu num morro, outro nasceu no outro, está duelando. Que se tivesse, ao invés de nascer aqui, estivesse aqui, não teria, é a mesma coisa, mas são fases ainda de aprendizado do amor. Vai chegar uma hora que a gente vai entender que a gente tem que aprender a amar todo mundo, que é uma família só. E o cachorro, né, os nossos animais, os princípios inteligentes, eles estão nessa fase ainda de começar, de aprender, de ir desenvolvendo para daqui a pouco, lá na frente, se transformar em um espírito. Então já começa a imaginar como é que deve ser no reino animal, né? Os espíritos aqui, os que têm inteligência, trabalhando pela evolução do princípio inteligente. Aí o animal, primeiro ele tem que aprender a desenvolver nele o instinto de conservação, de sobrevivência. Aí eu estou com fome, eu olho para frente, tem uma presa ali. Eu olho para a presa e começo a armar o meu bote, mas olho para cá, tem um predador meu. Aí eu falei, que agora? Eu estou com fome, mas se eu comer, o meu predador me pega. E naquela de olhar para cá, olhar para ali, eu estou começando a desenvolver lá no fundo aí, a sementinha do pensamento, do raciocínio, que é o que vai fazer a gente virar daqui a pouco espírito. Vai ter os três reunidos, e aí vai tendo essa série de experiências nesse reino animal, até um dia a gente conseguir chegar ao reino nominal, que o reino nominal eles vão falar, a diferença é que o nome agora é espírito. Ah, gente, mas isso traz uma confusão para a gente, que até a gente que está estudando doutrina espírita. Você pega, qual é o conceito de espírito que ele fala? Todo princípio inteligente do universo. Ué, mas peraí, agora confundiu minha cabeça. Não, vamos trabalhar, se é princípio inteligente, está começando a desenvolver para daqui a pouco virar o espírito. O princípio inteligente anima os vegetais e animais. Começou a virar homem, do homem para cá é espírito. Vamos trabalhar essa ideia? Só para essa confusão de palavras que a gente às vezes traz, a gente confunde as palavras, jogo de palavras, traz mais confusão do que entendimento. Mas para a gente poder chegar a um consenso, tem que ser dessa maneira. Aí a gente começa a ver o seguinte, né? Eu fico até pensando nisso. A minha vida inteira eu sempre tive muito cachorro. Hoje eu tenho 4 cachorros. Né? E eu fiquei pensando assim, tá, mas o cachorro então a gente cria só para o nosso lazer, ou então para cuidar da casa, para tomar conta da casa. Já tem um bom tempo para cá que eu não crio cachorro para ser o policial da casa, não crio. Embora eu goste de cachorro de raça grande. Hoje eu tenho uma fila que é grande, eu tenho um pastor belga, né, que ela é pretinha também, eu tenho uma vira-lata que é misturada, né, tem um monte, parece São Bernardo, que é grandona, e tem uma poodlezinha que fica dentro de casa com a gente, dorme até na cama com a gente. Aí eu fiquei pensando, eu estou colaborando em quê para a evolução desse animal como princípio inteligente, para que eu possa estar ajudando de alguma maneira, né, na evolução, né, nesse processo evolutivo. Porque aqui na Terra, a gente vê tanta coisa, né, a gente vê assim, uma maldade tão grande com os animais. Né? A gente está falando agora recentemente de caça. A caça entrou de novo, de um tempo para cá, né, nas discussões. E eu vou falar para vocês o que é doutrina espírita, tá, gente? Eu vou pegar aqui a pergunta do Livro dos Espíritos. Está na Lei de Destruição, tá? E a pergunta que está aqui no Livro dos Espíritos, deixa eu ver aqui qual... 734. Olha a pergunta que é feita aqui para os Espíritos. Em seu estado atual, eu, homem, eu tenho direito ilimitado de destruição sobre os animais? Eu posso destruir os animais do jeito que eu quiser? Resposta. Esse direito está regulado por duas bases. Prover a minha alimentação e a minha segurança. Então, aqui na Terra, enquanto eu estiver aqui, eu posso tirar a vida do animal? Posso. Se eu for me alimentar da carne dele, porque a nossa etapa evolutiva ainda é a etapa de alimentação da carne, ou se for para minha segurança. Então, eu não sou obrigado a conviver com o mosquitinho da dengue, não sou obrigado a conviver com nenhum animal que possa colocar em risco a minha segurança e a minha saúde. Isso aí é questão de higiene mesmo. Então, eu não vou ter consciência pesada nenhuma de chamar aquela pessoa para botar os raticidas lá em casa,
barata, fazer dedetização, nada disso. Porque esses animais eles podem estar comprometendo a minha segurança. Agora, quando começou a entrar naquela coisa da caça esportiva, eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, né? A gente teve muito mais vida assim, de campo do que de cidade. Né? Hoje nossos filhos têm mais a vida da cidade mesmo, a internet. Mas a gente tinha aquelas espingardas de chumbinho, você lembra? E aí eu me lembro que uma vez eu peguei o meu pai chorando, porque meu pai direcionou a espingarda, né, para um passarinho e acertou o passarinho. Depois que ele acertou o passarinho, que estava o passarinho morto, ele chorando, falou, poxa, tirei a vida do bicho sem necessidade, por que eu fiz isso? Por questão de esporte. Pô, quer treinar? Vai treinar numa garrafinha, numa tampa, alguma coisa, mas vai tirar, né? E aquilo me marcou muito mais, né? Eu acho, pai, acho que se eu ter tirado a vida daquele aí, me marcou tanto que hoje eu não consigo fazer uma maldade com o animal por conta do senhor, por causa do exemplo que o senhor deu. Né? Que às vezes um erro ajuda a gente a não errar nunca mais, né? Mas está aqui a informação, né, de qual é o direito que a gente tem sobre os animais. E como é que a gente vai fazer para valorizar os animais, né? Hoje a gente já está percebendo que nesse processo de regeneração do planeta, está vindo alguns espíritos reencarnando já, e já trazendo com eles essa coisa, fala, a mãe vai querer dar aquela sopa com carne, fala, mãe, não, a gente não pode comer carne, mãe, porque carne, ó, quando mata o bichinho, ele sente dor, ele sente aflição, e para a gente isso parece que é absurdo, porque na verdade eu cresci participando de churrasco, a gente mora aqui no Brasil, a gente tem esse costume de estar comendo carne o tempo todo, né? Mas quando falar essa questão de alimentação da carne, é só vocês pensarem naqueles velhos jargões que o pessoal usa aqui na doutrina espírita. Ó. Hitler era vegetariano, Chico Xavier gostava de frango a molho pardo. Né? Divaldo Pereira Franco come carne. Gosta lá do angu baiano, daquele prato dele lá. Então, o que acontece? O lado moral, na verdade, né, não vai se comunicar com o fato de você estar se alimentando ou não de carne. O que a gente recebe como recomendação, e que eu aqui procuro seguir à risca, porque eu ainda como carne, é de quando eu estou no dia do passe de cura, o dia anterior ao passe de cura, passe de saúde, chama do jeito que quiser. Eles recomendam que a gente não coma carne, ou no máximo coma peixe. Então eu também eu gosto de peixe, eu gosto mais de frutos do mar até do que da carne mesmo. Né? Mas a gente começar a pensar assim, que a bandeira que está lá na Revista Espírita, que eles levantam em Júpiter, é de proteção aos animais mesmo. Então, eu fico hoje imaginando o seguinte, a luta que Bezerra de Menezes teve no século passado pela abolição da escravatura, hoje a gente começa a ter pela liberdade dos animais daqui a pouco. Porque os animais não têm nem reconhecimento ainda da nossa legislação. A legislação considera como semovente, uma coisa que você pode destruir, que você pode fazer o que você quiser, e na verdade tem um ser vivo ali, e um ser vivo que no futuro, daqui a pouco, vai se tornar espírito. Daqui a pouco vai estar aí, ó, né, começando as primeiras formas aí de vida aqui do homem mesmo. Então é uma coisa para a gente começar a pensar, né? Outra coisa, esse capítulo aqui também, no final dele, ele vem trazer uma informação sobre metempsicose, que tem alguns lugares do planeta que se acredita que você pode reencarnar em animais. E aí é claro que Allan Kardec, sabendo disso, na curiosidade, ele foi perguntar para os espíritos. Fala, vem cá, e quem acredita em metempsicose? Essa teoria, ela é verdadeira? Isso pode realmente acontecer? E eu me lembro, antes de trazer a pergunta aqui, a resposta dos espíritos, quando a gente começa a estudar aquela coisa da psicanálise, eu gostava desse assunto. Eu fui estudar uma vez Jung, e tem um livro do Jung que fala assim, perfil das religiões ocidentais e orientais. Aí falava que normalmente o oriental, aquele que está lá naquela região da Índia, da China, lá do outro lado do planeta, naquela região asiática, ele tem uma tendência a ter um respeito maior pelos animais, se for religioso, porque a gente sabe que eles, até se alimentar de carne, os chineses, a carne do cachorro eles comem, né? Então, quer dizer, quando leva para o lado da religião, eles, quando acreditam em metempsicose, eles têm uma tendência a respeitar mais o animal do que a gente, porque se a pessoa começa a acreditar que o avô dele pode estar encarnado no cachorro, ele é mais natural que ele vai dar um carinho para o cachorro. Mas, a gente, com essa pergunta que eu li aqui agora, aqui na doutrina espírita, não vai ter também justificativa. Fala, olha, a destruição do animal só vai estar baseada aqui na tua segurança e na tua alimentação. Passou disso, está entrando em destruição abusiva. Tá? E
a gente começar a pensar, né, como a gente vai fazer para poder estar desenvolvendo a inteligência. Eu comecei a bolar aqui comigo umas brincadeiras com meus cachorros, né? Então, essa minha cachorrinha, quando está comigo lá, eu tenho o costume de deitar no chão, eu pego um bonequinho que faz um barulhinho, ela quer pegar, e é igual criança, se você começar a brincar, não para de brincar nunca mais. Ela, enquanto não cansar totalmente, estiver esgotado para beber água, não vai parar. Aí tu joga aquele osso, ela vai lá e pega, joga aí, daqui a pouco eu finjo que jogo e escondo. Aí a inteligência dela, cadê? Aí bota aqui atrás de mim, bota, e ela vem, e fico bolando algumas brincadeiras para tentar, né, fazer com que ela desenvolva alguma atividade. Esses treinamentos que tem para cachorro também, né, de sentar, de ficar em pé, da obediência. Por exemplo, quem gosta de cachorro policial? Uma vez eu tinha um pitbull que ele, com 9 meses, muito manso, muito querido, muito bonito, todo branquinho, albino e com olho azulzinho, né? Ele fugiu da minha casa e o pessoal falou que um vizinho falou que viu uma pessoa, vem, ele levou meu cachorro manso, do jeito que era, né? Aí tem um amigo que ele estava lá no Jericinó, que fica ali em Nilópolis, né, dando uma corrida, fazendo um exercício, um parque desse, igual vocês têm os parques aqui da Barra também. Aí ele falou, Robson, você não vai acreditar, eu estou caminhando aqui, está vindo um pitbull aqui na minha direção agora. Primeiro eu tomei o susto, né, por causa do pitbull, né, mas quando eu vi que ele estava muito magrinho, eu falei, poxa, aí cheguei perto dele, quando eu cheguei perto dele, ele botou a cabeça dele, falou, pô, você está mal, né, cara? Posso cuidar de você? Aí ele pegou a garrafa d'água, botou na mão, deu água para o cachorro, falou, vou te pegar no colo, você não vai me morder não, né? Conversando com o cachorro. Pegou o cachorro no colo, levou para casa, falou, quer para você? Eu falei, pô, eu quero. Pela arcada dentária dele, dava para ver que ele era novinho, que ele não era o perigoso você pegar o cachorro policial quando ele é mais idoso, né? Mas ele tinha menos de 2 anos, eu falei, não, eu quero. Eu falei, então me dá um tempinho, ele falou para mim, deixa eu cuidar um pouquinho dele. Ele levou o cachorro para casa com 20 quilos e depois me entregou com 30 e pouco. Em 2 meses o cachorro engordou, né? Aí tá. Aí eu fui conversar com um domador de cachorro, ele falou, a primeira coisa, eu tinha um Rottweiler nesse lugar, na casa que eu levei. Aí ele falou, olha, quando são cachorros assim de policiais, primeira coisa, você tem que definir quem que manda, qual que você vai escolher que manda. Para mim, quem manda é o Rottweiler. Então, para começar, bota uma toalha, bota ração para ele e deixa ele comer a ração todinha. Não bota ração para o outro. Quando terminar, você pega essa toalha, bota a mesma toalha para o outro e bota a ração para o outro, que ele vai começar a sentir o cheiro do outro e esse aqui vai entender que quem manda é aquele ali. Né? Aí falou para eu fazendo isso durante 1 mês, 2 meses. Olha como é que você vai trabalhando a questão dos cachorros. Né? Aí eu fui fazendo isso durante um tempo. Aí depois ele me deu uma recomendação. Ó, se um dia acontecer dos 2 fugirem e os 2 brigarem, não separa. Porque é igual briga de rua. Você vai separar, vai tomar algum soco. Né? Você vai tomar uma mordida. Toma cuidado na hora, porque você está lidando com um instinto ali que é primitivo ainda. Né? O instinto, né, E outra coisa também, né, que tem gente que recomenda, tem gente que não recomenda. Tem sempre aquele, o pessoal chama de cabeção de negro, uns fogos que tem, né, que faz muito barulho, você solta aquilo ali, deixa o cachorro atordoado e a briga acaba separando na briga ali na hora. Mas enfim, eu não fui por esse lado não, eu não tive esse negócio não peguei esse negócio não. Aí depois de um tempo, eu comecei a ver e testando, será que vai dando certo, será que não vai dando? Porque, gente, a gente começa a ter essa preocupação de quem está querendo participar desse processo evolutivo. E principalmente com relação ao ser humano também, eu fico pensando assim, gente, como é que a gente tem uma capacidade muito grande de amar um leão, amar uma onça, quando a gente vai no jardim zoológico, admirar como é que é bonito e não consegue amar o ser humano? É porque, né, aí, você ama o leão, mas você sabe que o leão é teu predador, você sabe que não pode chegar perto dele, mas você vai criar o habitat para ele, vai botar a ração para ele, o alimento para ele na medida adequada, e o ser humano você não vai ter esse problema. Mas vamos voltar aqui para o metempsicose. O que eles dizem com relação à metempsicose? Eles falam para a gente o seguinte, eles falam, ó, não é possível a teoria da metempsicose porque o espírito não retrograda, o espírito ele é criado simples e ignorante, ele vai progredindo o tempo todo. O que pode acontecer no meio do caminho é ele estacionar em algum momento, mas ele estaciona e começa a vir a dor, não tem aquele jargão espírita, não vai pelo amor, vai pela dor. Então ele começa a vir a dor durante um tempo e daqui a pouco ele vai acabar sendo impulsionado a ir embora para o progresso dele mesmo. E você buscar a metempsicose seria retroagir na linguagem dos espíritos. Então, olha, gente, isso vai entrar em questão de fé. A gente não tem ainda
elementos científicos para comprovar tudo isso que os espíritos estão dizendo para a gente. Mas a gente que está aqui no estudo da doutrina, divulgando a doutrina, tem tanta coisa que a gente já conseguiu confirmar, que aquilo que a gente não conseguiu confirmar, a gente acaba dando um voto de confiança muito maior do que para as outras teorias que a gente tem por aí. Então fala, pô, tem coisa que, por exemplo, fala, tem vida em todos os planetas. Alguém já viu vida em Marte? Eu não vi. Mas na minha cabeça eu fico, pô, não é possível ser de outra maneira. Como é que Deus vai criar a vida só aqui? Mas ver a vida, saber que a vida está ali, mas eu acabo acreditando, porque tem tudo para dentro do bom senso. E a mesma coisa, essa teoria também tem tudo também dentro do bom senso. Uma outra pergunta interessante demais aqui também. Quando a gente desencarna, a gente fica algum tempo no estado de erraticidade, lá no plano espiritual. Antes de encarnar, normalmente, assim, tem exceções, a gente vem estudando aí. Mas normalmente a gente fica um tempinho lá, vê as consequências do que aconteceu com a gente. E o princípio inteligente, os animais? Como é que é? Eles desencarnam, eles ficam no plano espiritual também? Aí tem uma perguntinha que fala sobre isso. Ó, 600. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo depois da morte, fica num estado errante igual ao do homem? Aí ele fala, ó, fica numa espécie de erraticidade, já que não está unido ao corpo. Mas não é um espírito errante, não. Porque o espírito errante é um ser que pensa, que age por sua livre vontade. O dos animais não dispõe da mesma faculdade. A consciência de si mesmo é um atributo principal do espírito. O espírito do animal, não, ele é classificado depois da morte, pelos espíritos incumbidos disso, e quase imediatamente ele é utilizado. Ele não tem tempo de se relacionar com outras criaturas. Vamos pegar essa pergunta aqui, vamos dissecar. Eles falam para a gente o seguinte, nossos animais morrem, o corpo fica aqui, o princípio inteligente é quase que imediatamente, ele é classificado e reaproveitado. Reencarna quase que imediatamente. Eu fiquei pensando, aqui, ó, mas qual seria a utilidade dele ficar aqui na Terra? Qual seria a utilidade? Ficar na erraticidade. Ele ia me reconhecer como dono, ia ficar andando atrás de mim como dono, tentando pular no meu colo, eu não ia conseguir. Ele precisa do instinto, ele precisa ter a fome para se alimentar, ele precisa ter a sede para buscar água, precisa ter o cio para ele buscar se reproduzir. Ele não está tendo instinto nenhum enquanto ele não está mais tendo contato com a matéria. Ele não vai estar tendo essas sensações nenhuma. Então não vai ter como progredir. Então qual é a melhor maneira? Coloca ele no corpo de novo, e no corpo ele vai começar o processo dele de novo. Ah, mas quer ver dar um nó na nossa cabeça? Você para ver o nosso lar, e o nosso lar tem passarinho nas árvores, tem animais lá. Peraí, reencarna imediatamente ou não? O que aqueles passarinhos estão fazendo lá? Aí vem a explicação deles. Ali, ou está sendo limpeza espiritual, retirada de miasmas, de resíduos aí no campo mental, espiritual, que alguns animais são utilizados para isso, ou está sendo adorno para a gente, está sendo enfeite para a gente se sentir familiarizado, para a gente sentir, olha, que coisa bonita, tem um lago aqui, o lago tem peixe. Aí, nesse ponto, a gente vai explicar quando a gente vai estudar aquele capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, lá no Livro dos Médiuns. Quem já teve a oportunidade de estudar esse capítulo, o que acontece? O exemplo que eu vou usar pode ter certeza que é realidade. Se eu tivesse desencarnado, você chega na frente da casa, tem uns guardiões aqui na casa. Eles ficam na frente aqui da casa tomando conta. Né? E lá na nossa casa tinha um que ficava com um cachorro desse tamanho. Aí o pessoal falava, ali é um cachorro mesmo, não é não. Ele está projetando um cachorro ali, porque quem está passando tem medo de cachorro. O cara não vai querer chegar perto por causa do cachorro. Mas não é o cachorro que está ali não. Ele está projetando só. Leopoldo Machado, mentor da nossa casa, quando ele aparece para alguém lá, ele aparece com a boina. Mas tem boina no plano espiritual? Não, não tem não, ele projeta aquilo ali. Não. Emmanuel, quando desencarnou, ele conta para a gente que ele, em um dos livros aí do Chico, que quando ele desencarnou, da última encarnação dele, que ele foi padre Manuel da Nóbrega, ele diz que ele se viu num hospital, numa cama de hospital, ele falou, eu estou aonde, Emmanuel? Você já está aqui do outro lado da vida já. Cadê meu crucifixo? Ele mentalizou, apareceu o crucifixo na mão dele. Ele não tem crucifixo lá não, mas ele tem a necessidade do crucifixo, ele botou o crucifixo. Então essa coisa do laboratório do mundo invisível, às vezes projeta aquela imagem, e aquela imagem não é verdadeira, não é uma imagem, mas acontece. Então olha só, o animal, princípio inteligente, morreu, é quase imediatamente aproveitado, regra. Não tem sentido ele ficar por aqui. A exceção vai ser o quê? Vai ser utilizado para algum trabalho.
Então pega ele aqui rapidinho, vamos cá, acabou, agora pode levar, ele precisa progredir, ele também tem que progredir, coloca ele para reencarnar. Tá bom? Vamos pegar aqui mais uma pergunta. Os animais seguem, 601, os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. E dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Porém, eles são sempre seres inferiores e submissos ao homem. São para eles servidores inteligentes. Então vamos pegar aqui. Por que o espírita estuda os 3 reinos? Primeiro, vegetal para o animal. Qual é a diferença do vegetal para o animal? O vegetal não tem instinto, não sente dor. Está sendo uma força mecânica que está impulsionando ele. É o que a gente está vendo lá do material, né? Mas o que tem nele, tem um princípio inteligente nele que está se desenvolvendo aos poucos. Daqui a pouco vai progredir um pouco mais, vai começar a entrar na forma animal. Quando chega na forma animal, o que acontece? Instintos, estou começando a desenvolver aqueles instintos. E vai levar um bom tempo para que isso aconteça, porque quanto mais próximo da infância, maior tempo leva ainda de progresso, né? Mas vai chegar uma hora, qual vai ser a diferença? Olha, eles vão chegar a um ponto que eles vão desenvolver 3 coisas. Vão passar a ter noção da consciência deles mesmos, noção da divindade, livre-arbítrio. Reuniu esses 3, virou espírito. Por isso que a gente vai entender aquela pergunta, nos mundos superiores tudo é mais perfeito, mas o animal continua sendo animal. Então o animal mais perfeito, por exemplo, tem animal que é bípede igual a gente. Igual tem um macaco aqui, né? Você imagina um animal também e fazendo trabalho doméstico, você não precisa mais lavar louça, não precisa mais cortar grama, não precisa mais arrumar casa, os animais estão todos doutrinados para fazer aquilo tudo para você ali. Olha que beleza. Continua sendo animal, continua não tendo livre-arbítrio, mas está mais evoluído, está mais treinado. E a gente aqui na Terra ainda come a carne deles, ainda faz isso, ainda usa para caça, e ainda não aprendeu a utilizar o animal da melhor maneira possível. Meus cachorros lá, não pode pintar um gato, sequer qualquer um passarinho, ele me avisa. E a gente sabe até pela diferença do latido, né? Você já viu a audição do cachorro, como é que é? Você está virando o carro lá na esquina, ele já minha esposa está chegando em casa, minha filha está chegando. Né? Tem um instinto ali depurado, uma coisa tão bonita, a gente ainda não sabe aproveitar. Então a gente está chegando à era agora, regenerando o planeta, a gente vai aprender a valorizar mais a cada um deles, vai aprender até a colaborar nesse processo evolutivo e vai aprender até, né, essas coisas de caça esportiva, meu Deus do céu, né? Tudo bem que a gente precisa se alimentar ainda da carne, mas a gente vai diminuindo, a gente vai descobrindo o seguinte, quanto menos carne a gente comer daqui para frente, menos problema de colesterol alto, de triglicerídeos, de pressão alta, de um monte de coisa, a gente vai parar, vai deixando de ter aos poucos. Né? A gente vai descobrir o quanto, né, que o Divaldo falou isso uma vez, falou das toxinas da carne que são promovidas pelo desespero do animal que vai ser abatido. Na hora que ele está sendo abatido, joga aquilo... E, para terminar aqui, né, já estou vendo a hora, já está... O que acontece? A gente tem aqui na nossa vida aqui social, o supermercado que já está deixa tudo prontinho aqui para mim. Mas quando eu era criança, eu me lembro que a minha avó falava, vamos ali no aviário comigo. As pessoas escolhiam a ave, né, aí levava lá para dentro, e daqui a pouco acabou. Aí vinha aquele saquinho já com a ave morta, né, que é o sangue. Né? Gente, a gente está numa etapa, a gente não consegue comer a carne dos animais que a gente soube que viu o animal sendo abatido. Aconteceu uma coisa com a gente que foi impressionante lá, uma vez num sítio que a gente tem, né, um porquinho que foi abatido, é aquele? Não, eu comi o outro, esse aqui não, porque esse aqui pegou um afeto só porque viu o animal. Se a gente visse mais com calma, a gente ia começar a abandonar essa alimentação da carne. Eu espero aí, daqui para frente eu ir diminuindo, ainda sou carnívoro, eu estou falando assim, mas ainda como carne ainda. Mas daqui para frente a gente vai diminuindo, a gente vai entrar numa alimentação melhor, mas o importante não é a alimentação, porque a gente fala assim, eu já sou vegetariano, mas o que você está pensando? É o ego que está falando para você preocupar com o teu corpo mesmo ou o amor pelos animais? Quando for o amor pelos animais, a gente está no caminho aí. Gente, espero que nossas palavras tenham sido de alguma utilidade, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso companheiro pelos ensinamentos trazidos e pedimos agora aos nossos companheiros médiuns que se desloquem nos seus lugares.
Enquanto isso, nós outros vamos fechar os olhinhos, vamos pensar em Jesus, não vamos prestar atenção nessa movimentação que ainda se faz necessária. Nesse momento, a gente pensando no nosso anjo guardião, no altivo, no Dr. Herman, no Baltazar. Vamos então voltar, Senhor Jesus, à tua doce figura, ao teu doce amor. E te pedir, Mestre querido, que possa nesse momento todas as bênçãos, todas as boas energias possam ser transmitidas pelos nossos companheiros médiuns e que todos nós possamos receber da melhor maneira. Que seja então o Senhor Jesus nesse momento iniciado a hora do passe. Graças a Deus. Quando Jesus disse: "Ide-vos reconciliar com vosso irmão", antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros, e que se cometeu um erro com um dos seus irmãos, o tenha reparado. Somente assim a sua oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de qualquer mau pensamento. Jesus materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, e ele precisava colocar suas palavras de acordo com os usos daquela época. O cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício, mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus e essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar de lado, de fora, todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina por essas palavras: deixai vossa oferenda aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com vossos irmãos, se quiserdes ser agradável ao Senhor. O Espiritismo nos ensina que estamos na Terra para aprimorarmos nossos pensamentos, sentimentos e nossas ações, a fim de desenvolvermos as qualificações divinas que trazemos em nós. Deus, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, absoluto em tudo, não precisa de sacrifícios materiais, mas quer que todos nos tornemos inteligentes e bons. Assim, Jesus, se aproveitando de um costume religioso da época, deixou um ensinamento, que o sacrifício que devemos fazer por ser agradável a Deus é o de eliminar principalmente o orgulho através do esforço do perdão, da reconciliação, sempre que houver alguma ofensa, mágoa ou ressentimento. Os tempos passaram e os costumes se transformaram, mas os ensinos do Mestre continuam sempre atuais, desafiando nossa inteligência, conclamando-nos ao sacrifício da eliminação dos nossos vícios morais, nossas enfermidades espirituais. Não adianta nos considerarmos cristãos, aceitar seus princípios, se não houver um esforço para vivenciarmos esses ensinos no dia a dia. Se não houver uma melhoria desses sentimentos, pensamentos e ações, se não nos melhorarmos como pessoas. Então, meus irmãos, agradecidos estamos ao Mestre. Muita paz. Mais uma vez, Senhor Jesus, te agradecemos. Agradecemos a esses companheiros espirituais do bem, que tanto se esforçaram para que pudéssemos, sintonizados com esse estudo,
aprender um tanto mais. Rogamos, Mestre querido, que possamos contar com essa proteção amiga nesse deslocamento até o nosso lar ou até o nosso destino. Pedimos também, Senhor, que envolvas essa casa de amor, que envolva cada um de nós que aqui se encontra, Senhor, fortalecendo, amparando, auxiliando, para que possamos sair daqui com essa vibração de amor e que possamos distribuir o que aqui recebemos. Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome, em nome desses amigos, desses espíritos diretores da nossa casa, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por encerrado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.